Nós Temos História. Olá, bem-vindo ao Nós Temos História, do positivismo ao trabalhismo do século XXI. No nosso quinto encontro, vamos falar a respeito do Estado Novo, de 1937 a 1945. As características do bonapartismo vanguardista, a questão social em ação, dos decretos-lei até a CLT, sobre o combate de Vargas aos países e imigrantes do eixo e sobre as realizações políticas na era Vargas. Vamos discutir, por último, a queda de Vargas. Vamos lá? Nós Temos História. Salve, salve, minha galera querida! Já estamos no Estado Novo. Estado Novo onde nós vamos desmitificar muitas coisas que a historiografia tradicional coloca. Estado Novo esse que, como Getúlio Vargas falou na Carta Testamento, foi o regime de liberdade social. Mas como é que se daria esse regime característico do Vargas, já que Vargas teve uma grande influência do positivismo, onde citamos inclusive as características do positivismo lá naqueles podcasts anteriores, né? Inclusive baseado na ideia de uma dita ditadura republicana ou monocracia, mas para promover a evolução da sociedade junto ao patamar do avanço civilizatório e onde a classe trabalhadora seria incorporada à modernização da sociedade. Então, essas seriam algumas características centrais do Estado Novo. É justamente o processo que, a nível mundial, havia uma grande falência das democracias liberais, né? Vai lembrar que na Inglaterra houve um processo de extrema confiança a Winston Churchill, depois de Chamberlain, né? Você teria na França um processo de crise, porque a França seria invadida por Hitler e o Hitler praticamente colocaria a França como protetorado com a liderança fantoche que era o general Vick. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos você teria, na verdade, uma presidência ad eterno de Franklin Roosevelt pelos democratas, e assim sucessivamente, né? Fora os regimes autoritários. Em Portugal, você teria o salazarismo, a Espanha, o franquismo, e fora as experiências do nazifascismo que você tinha na Itália e na Alemanha. Então, o mundo estava mergulhado. Aí, dentro desse processo de falência das instituições liberal-democrático e representativos. E aí vocês vão dizer, mas olha, o Estado Novo tinha esse conteúdo de viés... Não. Vale atentar que vários escritos, por exemplo, de uma pessoa que eu já não nutro tanto admiração, mas que veio do movimento pela esquerda da Revolução Russa, mas que romperia com Stalin, Leon Trotsky, falava que o próprio governos como o do México, né, de Lázaro Cárdenas, e o de Vargas, caracterizados pelo bonapartismo, se daria, inclusive, pelo apoio do Estado contra o imperialismo estadunidense ou inglês, justamente de setores que lideravam com o apoio da classe trabalhadora. E isso seria justamente a característica de governos como o de Getúlio Vargas, no Brasil, e de Lázaro Cárdenas, também no México. Vale atentar que no Brasil, né, isso é muito mal explorado pela historiografia, enquanto a Inglaterra e a França, no início, para tentar conter o avanço do expansionismo alemão, baixaram a cabeça para o Hitler com o acordo de München, ou Munique, como vocês queiram dizer, em 1938, seria justamente em 1938 que Vargas, com seu projeto de nacionalização, instituiria a obrigatoriedade do idioma português. E quem não aprendesse português era pau, cadeia. E é o que acontece, fechamento dos jornais nazistas, fechamento dos núcleos do Partido Nazista no sul do Brasil, né, na Alemanha, né? Os núcleos nazistas da Alemanha, o maior núcleo fora da Alemanha estava no Brasil, principalmente no sul do Brasil, concentrado em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e Vargas sentou o cacete. Vamos ser sinceros, Vargas sentou o cacete dos núcleos do Partido Nazista no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E, por sua vez, em São Paulo, não iria permitir a existência de organizações que fariam apologia a Mussolini. Imagina só um projeto nacional estatista de Vargas, de defesa da identidade nacional, ter a ideia dos súditos do eixo no sul do Brasil, ou de pessoas que adoravam Benito Mussolini no Brasil. Imagina só, Matisse e Francisco, imagina você ter núcleo dos italianos defensores de Mussolini em Minas Gerais e São Paulo, imagina defensores
do Terceiro Reich no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E Vargas, dentro do seu projeto de unificação nacional, pau nos caras, enquanto na Europa os caras baixavam a cabeça com o Acordo de Munique. Isso tem que ser muito bem ressaltado para desmitificar determinadas situações. Ainda que Vargas, de forma protocolar, fizesse uma carta amistosa ao Hitler, isso antes da realização dessas situações em 1938. E seria Vargas, por conta disso, que incomodaria, inclusive, as relações diplomáticas Brasil-Alemanha, a ponto do Vargas expulsar o embaixador da Alemanha no Brasil. E aí, consequentemente, o Hitler iria retaliar, simplesmente expulsando o embaixador do Brasil na Alemanha, e as relações estariam estremecidas entre Brasil e Alemanha, a ponto de estarem rompidas de vez no decorrer da transição da década de 30 para 1940. E isso não ia deixar de ser com a Alemanha, com a Itália, com o Japão, onde os concidadãos descendentes de japoneses, italianos e alemães seriam vistos de forma muito estranha no decorrer do Estado Novo de Vargas. E sabe quem ia pagar o pato também de tabela? Adivinha quem? Poxa, os judeus que eram perseguidos pelo Terceiro Reich da Alemanha, ou se não da Itália, né? Que geralmente vale associar uma coisa que talvez deixamos de perceber. A maioria do movimento de esquerda era composto por judeus, a começar pelos grandes teóricos do marxismo, e depois os dirigentes da Comintern, que em sua grande parte eram judeus. Aí imagina esses judeus perseguidos pelo nazismo, e eram judeus de origem alemã, polonesa, quando chegam no Brasil, os caras eram vistos como alemães, os súditos do eixo. Os caras, então, já eram perseguidos por duas vezes, por ser judeu e por ser oriundo da Alemanha. Então, eram vistos por dupla desconfiança e por ser vistos como inassimiláveis. Apesar disso, com todo esse processo, você teria quadros que protegeriam os judeus, como o embaixador Souza Dantas, né? Como, por exemplo, a esposa do escritor Guimarães Rosa, né? E isso aconteceria de forma que você teria vários judeus que entrariam no Brasil e teriam o direito de trabalhar, inclusive tendo essa possibilidade franqueada de trabalho aos judeus, ainda que houvesse uma circular autoritária e defensores do antissemitismo, como alguns embaixadores e até mesmo, em determinadas situações, o próprio Eurico Gaspar Dutra. Então, essa é a realidade que se campeia. O Estado Novo, ele começa a ser gerido por uma Constituição nitidamente autoritária, que é de 1917, mas que tem a ideia da consolidação da unidade nacional, idealizada por Francisco Campos, mas, ao mesmo tempo, você começa a ter, olha só, paradoxalmente, como a historiadora Ângela de Castro Gomes fala, uma democracia social no seio do dito autoritarismo do Estado Novo, cujas realizações asseguraria os direitos sociais ao conjunto da classe trabalhadora. E qual não seria a surpresa, minha gente, meus queridos, que a União Nacional dos Estudantes, diferente da mentirada institucional colocada de forma institucional pela organização, onde diz que ela é fundada em 11 de agosto de 1937, na verdade, ela foi fundada em 22 de dezembro de 1938, no Teatro Municipal, cujo primeiro presidente seria o gaúcho chamado Valdir Borges, e cuja plenária final, o presidente de honra era Getúlio Vargas, mas a plenária final seria comandada pelo ministro da Educação, Gustavo Capanema. Inclusive, vários lideranças estudantis daquela época, como Iru Santana, como José Gomes Talarico, afirmariam que a fundação da UNE seria em 1938 e seria reconhecida de forma oficial em pleno Estado Novo por Getúlio Vargas em 1942. Chupa essa manga, vocês que são contra o varguismo. Eis que a UNE é surgida no Estado Novo, reconhecida pelo Estado Novo, inclusive com a existência de estudantes comunistas. Chupem outra essa manga. E mais para chupar outra essa manga, muitas das questões das contribuições culturais no Brasil em pleno Estado Novo seriam feitas com a presença de quadros comunistas, como, por exemplo, Cândido Portinari, como, por exemplo, Di Cavalcante, e até quadros que foram presos injustamente, como Graciliano Ramos. E quando Vargas soube, diante da perseguição de integralistas ao Graciliano Ramos, eis que Vargas reabilitou Graciliano Ramos e, dentro desse processo, Graciliano Ramos ocuparia um cargo dentro da estrutura do Estado Novo.
né? E a partir daí ele teria uma grande produção cultural. E eram quadros comunistas, assim como o general Nelson Werneck Sodré, entre outros quadros afins. E, para terminar, por que é caracterizado o Estado Novo como bonapartismo? Inclusive, há várias versões no campo teórico, inclusive com o Alberto Pasqualini, né, por quadros como o marxista Rui Mauro Maurini, que caracterizam o governo Vargas com a sua peculiaridade e que não seriam caracterizados como regime fascista. Quem que geralmente coloca o Vargas como regime fascista eram os liberais, que eram a principal oposição a Vargas, e de forma subjacente alguns comunistas. Mas por que o bonapartismo? A gente vai pegar pelo 18 Brumário. 18 Brumário, para explicar a França de 1848 até 1852, escrito por Karl Marx. Eis que o 18 Brumário tenta explicar o porquê que as massas, né, principalmente o lupenzinato, em meio à crise política na França decorrente das turbulências após a Comuna de Paris de 1848, vão e consagram um indivíduo chamado Luiz Napoleão como Napoleão III, e justamente o lupenzinato, com os outros setores da sociedade, colocam ele como o novo monarca, aclamam ele como Napoleão III. E aí o bonapartismo surge o conceito que, em meio a uma crise orgânica na sociedade, as instituições anômicas, eis que uma pessoa é levantado como árbitro entre as classes, uma pessoa acima do conflito entre as classes, e aonde a classe dominante não tem a menor condição de colocar sua hegemonia, seja pelo convencimento, pelo consenso, ou seja, pela coerção. Como as classes dominantes estavam em crise e como a classe trabalhadora ela não tinha sua liderança para poder colocar a sua hegemonia ou a sua probabilidade de colocar um projeto alternativo para a própria classe trabalhadora, eis que Vargas surge como o suposto árbitro acima das classes, e é a partir daí que ele usa o seu bonapartismo para colocar as suas ideias relacionadas à questão social. E aí é a história que todo mundo conhece e que e tem algumas facetas que muitas pessoas não conhecem e que os nossos amigos, nossos queridos, né, os nossos matapelos, né, o pai de todos, Henrique Matisse e o Francisco Furô, pode colocar muito bem para a gente a partir desse momento. Maravilha, maravilha, Wendel. Senta que lá vem a história, então, gente. E aí vamos ter que falar mais dessa manga que o Wendel acabou de falar. Mas então, firma na visão e concentra aqui que eu vou pegar agora. Já o Wendel deu essa introdução maravilhosa sobre onde que está a mentalidade, de onde que vem as aspirações. Eu vou falar um pouco da questão social. Como é que estava o Brasil? Vejam, o Brasil saía da Primeira República e a gente ainda era uma sociedade rural. A gente vendia café. A gente sofreu muito com a crise de 1929 e a gente tinha abolido a escravidão há muito pouco tempo. Então, do ponto de vista de direitos sociais, o Brasil ainda engatinhava, o Brasil ainda era um lugar muito atrasado, e o Vargas teve que lidar com isso, não só o Vargas, como os seus apoiadores, quem estava com ele. Então, olhava-se para o Brasil e você tinha um negro recém-liberto, estou dizendo recém-liberto, tinha 40 anos, a Lei Áurea. Recém-liberto que não tinha reconhecimento sequer como um ser humano ou como cidadão, a mulher da mesma maneira, e os trabalhadores, fossem eles ou brancos ou negros, mulheres, é claro que os negros, né, os judeus, eles tinham condições piores, mas no caso, se fosse mulher, ainda era pior. E aí o Vargas cria o Ministério do Trabalho em 1930, para ser mais específico, no dia 26 de novembro de 1930. Como bem lembrado pelo Wendel, o primeiro ministro do Trabalho chamava-se Lindolfo Collor, ele é avô do Fernando Collor de Mello, aquele presidente que sofreu o processo de impeachment já na Nova República. Pois bem, o Lindolfo Collor, ele vai, então, se preocupar em organizar o que seria essa questão trabalhista e como. Primeiro, ele vai chamar uns caras bons, gente que já estava experimentado, Joaquim Pimenta, Evaristo de Moraes Filhos, esses dois ligados aos sindicatos durante a Primeira República, os sindicatos que tentavam se organizar na Primeira República, mas que sempre encontravam uma violenta resistência dos empresários e, evidentemente, uma bela surra da polícia.
Havia também um empresário, e claro que há uma proposta de conciliação aqui, chamado George Street, um empresário paulista, que tinha, a gente pode dizer assim, uma espécie de um socialismo cristão, ligado à igreja, ele tem uma concepção próxima da Igreja Católica nesse momento, então ele concede alguns direitos aos trabalhadores das suas fábricas, e ele também vai ser acionado pelo Lindolfo Collor. Então, o Lindolfo ele vai, primeiro, tentar organizar o que não tinha nenhum tipo de organização com base no que havia no exterior, mas nas práticas que aconteciam aqui. E ele vai também, além de tentar organizar isso, essa organização vai trazer ou tentar diminuir a desigualdade que havia entre indivíduos, entre cidadãos do Brasil, especificamente a questão dos trabalhadores, a questão racial e a questão da mulher, mas também vai procurar organizar e trazer para próximo do Estado os sindicatos. Então, isso é muito importante a gente pensar nesse primeiro momento. Então, cria-se o Ministério do Trabalho e há uma preocupação em criar uma legislação trabalhista. O próprio Lindolfo, que várias vezes publicou, ou seja, deixou público a sua inspiração positivista, Lindolfo, como já bem mencionou o Wendel, gaúcho também, então da mesma escola, pode-se dizer, de Vargas, daquele positivismo que a gente citou lá no nosso primeiro encontro, ele está preocupado numa organização social que diminua a desigualdade e que encaminhe para o progresso, sendo muito, muito básico. Então, o Lindolfo vai o tempo todo se preocupar com a criação de uma legislação trabalhista, integração do operariado, do trabalhador urbano dentro dessa legislação trabalhista, das mulheres, dos menores, pensando sempre na justiça social. E baseado nessa ideologia criada pelo Kundt, que deu, inclusive, margem a uma ciência nossa contemporânea do século XX, que a gente chama de sociologia hoje. Mas, bom, eu separei aqui um pedacinho para a gente entender nas palavras de Lindolfo Collor, ou seja, nas palavras de quem ajudou a criar, junto com Vargas, o Ministério do Trabalho. Em um dos seus decretos, ele coloca assim, o Ministério tinha acabado de ser criado, então, veja bem, esse homem está falando para uma massa de analfabetos, e ele vai dizer assim, olha, a Revolução de Outubro, ele está se referindo à Revolução de 1930, da qual ele fez parte. A Revolução de Outubro encontrou o trabalho brasileiro na mais completa e dolorosa anarquia. Anarquia aqui no sentido de bagunça. De um modo geral, não há exagero em dizer-se que, na situação atual do Brasil, o trabalho é ainda considerado mercadoria sujeita às flutuações de oferta e procura. Então, vejam, ele está, inclusive, usando uma lei simples de mercado para dizer que o trabalho não pode ficar à própria sorte, é o sujeito às leis de mercado. Ele está falando aqui, eu preciso defender os trabalhadores e as trabalhadoras. E aí ele vai fazer uma comparação com o resto do mundo e vai dizer, no caso do Brasil, o menosprezo dos poderes públicos pelos problemas do trabalho cresce de vulto, ainda se considerarmos que o nosso país está, por acordos em convenções internacionais, obrigado ao reconhecimento dessas novas diretrizes de política social. Veja, nosso primeiro ministro do Trabalho estava dizendo, olha, o Brasil assina as convenções internacionais para garantir direitos de trabalho e não garante. Por quê? Como já bem citado pelo Wendel, pelo Henrique, historicamente, o Estado brasileiro ele é construído em cima de um objetivo. Qual o objetivo? Socializar as perdas da sociedade. Então, quando o nosso país empobrece, todo mundo paga, sobretudo o mais pobre, o trabalhador, e concentrar riquezas. Quando o nosso país enriquece, eu não gosto da palavra elite, eu vou dizer essas famílias que concentram muito dinheiro e muito poder político se enriquecem ainda mais. Quando elas têm prejuízo, elas passam para todo mundo paga. Quando elas têm grana, só elas que ganham mais. Então, o nosso primeiro ministro do Trabalho estava dizendo na sua fala, gente, a gente assina as convenções internacionais, mas a gente não cumpre. Nós vamos ter que organizar essa bagunça. E ele, então, passa a se preocupar com essa organização. E vejam, a gente pode dizer, então, que no começo o Ministério do Trabalho tem uma intensa produção de leis. Ele vai legislar muito o Ministério do Trabalho.
Ele vai se preocupar muito com a ideia de criar leis de regulamentação, e isso tudo desemboca, meu caro que está nos ouvindo, minha cara que está nos ouvindo, na consolidação das leis de trabalho, lá em 1943. Mas antes da gente chegar lá na consolidação das leis de trabalho, eu vou dizer de algumas coisas que o Lindolfo foi fazendo, e assim como o Lindolfo, ele fica no ministério só até 1932, outros ministros também fizeram. Depois dele, Joaquim Pedro Salgado Filho, que fica até 1934, depois o Agamenon Magalhães. Então, vejam, eu vou chamar a atenção para os fatos mais importantes. Houve um sem número de leis para organizar o trabalho, para proteger os trabalhadores. Mas vejam, em 33 já houve a criação da carteira de trabalho, essa mesma que você usa aí, meu caro, minha cara, essa mesma que nos protege, que nos garante os direitos trabalhistas, essa carteira de trabalho, carteira profissional, ela foi criada em 33. Não por acaso, no mesmo ano em que as mulheres vão conquistar o direito ao voto. Um pouco depois, as mulheres conquistam o direito ao voto em 32, a carteira de trabalho é criada em 33. Então, veja, é muito importante. Né? Eles vão proteger o trabalhador brasileiro, porque havia um grande medo da grande imigração para o Brasil e o trabalhador europeu. Vão começar a regular os direitos da mulher como trabalhadora na indústria e no comércio em 1932. Vai haver... E isso é fundamental. A jornada de 8 horas de trabalho, configurando 48 horas semanais à época, e o salário mínimo. Também já desde 1930, essas leis começam a ser criadas, e isso vai ser assegurado com a carteira de trabalho de 33, e posteriormente vai ser reunido no que a gente chama de consolidação das leis de trabalho em 1943. Já em 34, há uma legislação que protege os trabalhadores de acidentes de trabalho e doenças. Vejam como era avançada, como foi avançada a atuação do Ministério do Trabalho naquela época. E, para coroar esse processo, já desde 32, houve a criação de comissões mistas de conciliação e juntas de conciliação e julgamento, que são o nenenzinho, ou a mãe, para melhor dizer, da Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho que viria a ser consolidada mais à frente, com a Constituição de 1934. Percebam, então, a riquíssima atuação do nosso Ministério do Trabalho, sobretudo nesses primeiros 4 anos, e a riquíssima e importantíssima contribuição de Vargas para a Constituição e a defesa dos direitos do trabalhador e da trabalhadora. Então, retomando, há a criação e a recriação de leis que vão defender o trabalhador, o direito da mulher, o direito do trabalhador brasileiro, depois vai vir, junto com a criação da carteira de trabalho, vai vir a jornada de trabalho, vai vir o direito a férias posteriormente, mas vai haver uma série de ganhos, de direitos que nós temos até hoje, e que foram ou que estão sendo muito atacados recentemente. O atual governo tentou, já teve que voltar atrás, mas ele extinguiu por um momento, desde a sua criação, o Ministério do Trabalho. Isso é um claro ataque aos nossos direitos, é um claro ataque à herança de Vargas. Ou seja, nós temos que entender que Vargas fez uma coisa muito à frente do seu tempo naquele momento, e ele defendeu, de fato, os trabalhadores brasileiros. Todas essas leis que vieram para defender os nossos interesses, para defender os mais fracos, para defender o trabalhador, a trabalhadora, o avanço que houve em 4 anos, muito maior do que havia acontecido durante os primeiros 40 anos da República, foi consolidado um decreto-lei de janeiro de 1942 pelo então ministro Marcondes Filho e chancelado pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, como a CLT, a consolidação das leis de trabalho. Então, a consolidação das leis de trabalho, ela é assinada definitivamente no dia 1º de maio, dia do trabalhador, dia importante para o Vargas, no dia 1º de maio de 1943. A CLT tem 2 artigos. A lei que sanciona, o decreto-lei que sanciona a CLT tem 2 artigos, é só mesmo o reconhecimento formal de toda aquela legislação trabalhista que Vargas vinha criando desde 1930. Então, 13 anos depois,
Vargas vai reunir toda essa legislação que ele cria para defender os trabalhadores e as trabalhadoras e a justiça do trabalho que ele também criou na consolidação das leis de trabalho, a CLT, que foi assinada no dia 1º de maio de 1943. E é importante ressaltar, só para terminar aqui, que à época, já o então ministro do Trabalho era o Marcondes Filho. E ele faz um trabalho muito importante, porque ele, ao longo de 2 anos, como ministro de Estado, a gente pode dizer que ele inaugura, junto com Vargas, um contato próximo com a população. Ele tinha um programa na Rádio Nacional que, durante 10 minutos, uma vez por semana, ele explicava para os trabalhadores e para as trabalhadoras quais eram os seus direitos. Porque a gente tinha uma massa de trabalhadores e trabalhadoras analfabetos, que não conheciam seus direitos e, por isso, muitas vezes, não os exigiam. Então, a gente tem uma política de Estado voltada para a garantia e o cumprimento dos direitos de trabalho. É isso aí, meus caros. Maravilhosa, maravilhosa herança que a gente tem que a gente é tributário até hoje. Eu mesmo tirei a minha carteira de trabalho aos 15 anos de idade, eu tenho a minha primeira carteira até hoje, e eu agradeço todos os dias por ter esse direito, porque, graças a ela, uma série de direitos a mim conferidos lá em 1930, eu pude exigir e pude ter uma vida um pouco mais digna como trabalhador. Salve, salve, professor Francisco, professor Wendel. E sobrou para mim falar da Segunda Guerra Mundial, onde nós constatamos a perda da humanidade de alguns líderes. Evidentemente que a Segunda Guerra Mundial é fruto da má solução da Primeira Guerra Mundial, ao rasgar o Tratado de Versalhes, aonde os vencedores não tiveram a grandeza e tentaram humilhar a Alemanha. E ao humilhar a Alemanha, germinar o ódio, germinar o ressentimento e fecundar o Hitler e a ideologia nazista. Entretanto, na Segunda Guerra Mundial, existia um jogo político das grandes potências, dentre elas, os Estados Unidos. Porque quando a Alemanha invade a Polônia, os Estados Unidos ficam quietos. Aí eles invadem a Holanda, silêncio. Invade a Bélgica, marcham sobre Paris. Até então, a grande potência que combatia o nazismo era a Grã-Bretanha. E o nosso grande salvador da humanidade, os Estados Unidos, em silêncio. O Brasil, nesse contexto, uma guerra na Europa, e o Brasil sendo refundado por Getúlio Vargas, porque existe o Brasil antes de Vargas e depois de Vargas. Vargas tem a prerrogativa de ser um divisor da história brasileira. Estava aqui em meio à questão trabalhista, a questão da industrialização, uma série de questões que ele trabalhava no Brasil. E, obviamente, que tomando medidas também observando o cenário internacional. Como o Wendel colocou bem aqui, existia uma preocupação muito grande com a grande quantidade de alemães, japoneses e italianos no Brasil. E, consequentemente, eles vieram com as suas ideologias dos seus países, vieram com o ressentimento dos seus países. E uma das primeiras medidas do Ministério da Educação foi obrigar o ensino da língua portuguesa, para não desintegrar o Brasil, devido ao grande número de imigrantes. Não foi fácil para Getúlio Vargas fechar as escolas alemãs, japonesas, italianas, mas ele precisava defender o Brasil. Diferentemente da subalternidade das nossas elites, do complexo de vira-lata, Getúlio Vargas não foi bater na porta dos Estados Unidos pedir socorro, nem de nenhum grande país europeu. Pelo contrário, recebeu aqui o presidente americano batendo as portas do Brasil, pedindo ajuda do Brasil para a Segunda Guerra Mundial. Olha a inversão de valores. Olha o nosso conceito de soberania, de autoestima do Brasil. Em vez da gente bater na porta dos Estados Unidos, vem os americanos aqui bater a nossa porta.
pedindo, doutor Getúlio, nos ajude. Nós precisamos do Brasil. O jogo era ambíguo entre as grandes potências mundiais. Como eu disse, Roosevelt assistiu a marcha nazista sobre Paris. O Brasil tinha muito para oferecer na questão do aço, para ajudar os países aliados na Segunda Guerra Mundial. Mas era preciso instalar a indústria do aço no Brasil. Se querem a nossa ajuda, nos ajude. Surge a Companhia Siderúrgica Nacional, de uma barganha de Getúlio Vargas com os Estados Unidos para o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Ora, não seremos bucha de canhão de americano, nem das forças aliadas. Temos que ter contrapartida favoráveis ao povo brasileiro. E assim Getúlio fez, conseguindo a indústria siderúrgica nacional para o Brasil. Obviamente que acusam Vargas de tudo. Falei aqui, dentro dos podcasts, da Universidade de São Paulo, germinadora do antivarguismo, que é a elite paulista muito eficiente, construiu, que até hoje o Vargas é sinônimo de paixões. Não existe análise de Vargas sem paixão até hoje no Brasil. E essas paixões muitas das vezes distorcem a figura de Vargas e a sua grandiosidade. E uma das calúnias que se falam de Vargas era que Vargas era próximo às tendências nazistas e fascistas. Mentira! Vargas apenas acompanhava o cenário internacional, via qual era o melhor momento para o povo brasileiro naquele cenário e garantiu condições para o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, com as imensas provocações da Alemanha ao Brasil, fundando navios, o Brasil declara guerra à Alemanha nazista em 1942 e ajuda as forças aliadas a vencerem o nazismo e o fascismo. Mas não como bucha de canhão, não subserviente aos interesses internacionais, mas com altivez de um país soberano. Na análise que a gente fez aqui no primeiro podcast, a gente disse os 3 princípios que norteiam o trabalhismo: soberania nacional, direitos sociais e desenvolvimento econômico. Sendo assim, nós já falamos aqui, no primeiro momento, das grandes realizações da era Vargas. O professor Francisco aqui nos deu uma aula da CLT, da carteira de trabalho, da dignidade, da ninguémdade. Ora, filho de escravo, hoje tem leis que o protege. Hoje tem uma carteira que lhe dá identidade. Mas podemos falar aqui de várias outras realizações do governo Vargas, como é a criação da Escola Nacional de Agronomia, Código de Minas, que vai dar ensejo à mineração no Brasil, a Vale do Rio Doce. Aprovado o primeiro Código Florestal brasileiro. Olha como Vargas é um homem à frente do seu tempo. Cria o Instituto Nacional de Estatística, atual IBGE. Querido Wendel, o Vargas criou a Rádio Nacional, a Hora do Brasil, criação de Getúlio Vargas. A criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Cria o Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Cria o Parque Nacional do Itatiaia. Institui o Conselho Nacional do Petróleo, que vai dar ensejo à Petrobras e vai ser uma das razões que leva Vargas ao suicídio, denunciado pela sua carta de testamento. Regulamenta a profissão de jornalista, professor Francisco. Cria o Parque Nacional do Iguaçu. Cria o Instituto de Resseguros do Brasil. Institui o salário mínimo. Constitui a Companhia Siderúrgica Nacional na barganha que fez o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Encampa as companhias brasileiras de mineração. O minério é nosso, que vai dar ensejo à Vale do Rio Doce. Cria o Senai, a Fábrica Nacional de Motores, aprova a CLT, como bem disse o nosso professor Francisco, e assim segue a longa lista de criações de Vargas. Existe um Brasil antes de Vargas, o Brasil das oligarquias, o Brasil escravocrata,
o Brasil do atraso, existe o Estado interventor, soberano, de direitos sociais, de desenvolvimento econômico, depois de Vargas. Mas era preciso derrubar Getúlio Vargas, era preciso acabar com as conquistas sociais. E aí, professor Wendel, como é que foi a queda de Getúlio Vargas? Pois é, Getúlio Vargas ele foi uma pessoa que, na verdade, institucionalizou o Estado moderno brasileiro. Um dos feitos que você esqueceu e que muita gente fala que, quando conhece o ser humano, prefere mais os animais, Getúlio Vargas instituiu a proteção aos animais. Essa agenda que muitas vezes os verdes colocam em defesa do meio ambiente, dos animais, Vargas já colocava em 1934. Pasme, minha gente. Se você ama o teu poodlezinho, o teu maltês, o teu gatinho, tá graças à medida protetiva de Vargas os animais da década de 30. Ou seja, Vargas já tinha uma visão bem à frente do seu tempo, uma atitude visionária. Mas, enfim, vamos lá, vamos ao que importa. Vargas começou a colocar uma sucessiva série de legislações sociais muito bem colocadas pelo Francisco, que culminaram com a CLT. CLT que, inclusive, tem influência da doutrina social da Igreja, né, das demais convenções da OIT, né, da agenda do movimento operário, da experiência das legislações ao longo da era Vargas e, inclusive, de constituições avançadas, como Weimar, na Alemanha, de 1919, e a Constituição do México, que instituiu os direitos sociais já em 1917. Esse conjunto de séries e mais o Congresso de Direito Social em 1941, somado tudo isso, deu o arcabouço que é a CLT. Ou seja, se alguém falar para você que a CLT tem influência da Carta del Lavoro, chama esse cara de mentiroso, caoseiro, miguelento, né? Pode chamar ele à vontade, porque não tem amparo. E se você falar, mas o Wendel, de que base que eu vou tirar isso, meu amigo? Te digo, aproveite, vá no site da Unicamp, baixe a tese de doutorado da Magda Biavaschi, que fala sobre o direito do trabalho de 1930 a 1942. Mas o Wendel, eu não consegui baixar, Wendel, minha conexão é lenta, o que eu faço? Não tem problema, meu amigo. Tu aproveita, fala com o teu amigo que tem internet para consultar o estante virtual ou qualquer outra página afim e compre a obra A Invenção do Trabalhismo, da Angela de Castro Gomes. Ou se tiver uma biblioteca pública que tem essa obra, você acessa essa obra, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar antes de você conhecer o legado de Vargas e depois conhecer. Então, meu amigo, não caia no caô da historiografia tradicional. E Vargas tem muitos outros trabalhos que reabilitam a imagem de Vargas. Inclusive, meu amigo, eu sugiro para você a leitura da obra Trabalhadores do Brasil, justamente o vocativo que Vargas em seu discurso usava aos trabalhadores, essa obra feita pelo historiador Jorge Ferreira, onde ele afirma categoricamente que vários trabalhadores escreviam correspondências ao presidente Getúlio Vargas e, claro, tinha uma equipe que assessorava o Getúlio Vargas e sempre tinha resposta aos trabalhadores. E longe dos trabalhadores ficarem de cabeça baixa, não. Eles aproveitavam o Estado Novo, inclusive para reivindicar o cumprimento da legislação trabalhista. E isso é muito bem colocado pelas produções bibliográficas que reabilitam a ideia da relação de Getúlio Vargas com os trabalhadores, o que quebra, de certa forma, a teoria do populismo. Mas, pô, bem, a parada é a seguinte. A Segunda Guerra Mundial começa a estar no declínio, a questão judaica foi para o espaço, porque aí simplesmente as tropas nazistas começam a levar catracada após catracada, principalmente das tropas soviéticas, a historinha do boitatá do dia D, né, da invasão dos aliados da Normandia, não tem sustentação, pois quem chega primeiro a Berlim, tomba Berlim e acaba com a farra do Terceiro Reich são as tropas soviéticas, e aí eis que simplesmente os aliados vencem a Segunda Guerra Mundial, além, claro, da medida trágica colocada em cima de Hiroshima e Nagasaki, provocando a rendição incondicional do imperador Hirohito, fazendo com que o Japão capitulasse com os aliados. Bom, pois bem, o que aconteceu no Brasil? Os arautos, né, da oposição em defesa da liberdade, da democracia, falam fora Vargas, fora Vargas, fora Vargas. E aí eles começam a irromper com a campanha. Essa turminha, olha só a ironia, quando começa a ter o processo lento de redemocratização, eis que eles criam a famosa União Democrática Nacional, mais tarde falada pelo Francisco, que ele deve falar sobre o aspecto de vários partidos políticos. Por sua vez, o Partido Comunista, o PCB,
que aconteceu, fez o levante comunista, foi derrotado. E aí, por eles não terem utilizado a política do 7º Congresso da Comintern, foi o resultado dos sucessivos erros que aconteceram ali com eles entre 1936 a 1938. E aí, como é que era aquela política? Eles tinham seguido aquela política do 6º Congresso da Comintern em 1928, que defendia o conflito de classe contra classe e que não tinha aquela ideia de uma consecução de uma aliança ampla que pudesse garantir a agenda dos trabalhadores. E foi aí o eixo da derrota dos comunistas com o levante em 1935. E Vargas coloca o Estado Novo para efetivar sua agenda de independência nacional através da consolidação do Estado moderno brasileiro. Pois bem, o Partido Comunista, seguindo a orientação da Internacional, a Internacional que vai deixar de existir a Comintern em 1943, eis que eles discutem sobre qual a linha política que eles podem adotar, porque eles começam a ver que o governo Vargas está ao lado dos aliados. Entre os aliados está, obviamente, a União Soviética. E aí eles fazem uma conferência clandestina chamada Conferência ou Encontro da Mantiqueira, que é, segundo, se eu não me engano, o terceiro encontro do PCB, ou a terceira conferência do PCB, e feito na Mantiqueira, esse encontro da Mantiqueira, em Engenheiro Passos, próximo de Itatiaia, Resende, ali na fronteira do estado do Rio de Janeiro com São Paulo, eles, na maciota, na clandestinidade, discutem qual é o nosso futuro. E é esse que ganha a tese da União Nacional com Vargas, o que consiste que o Partido Comunista daria a mão a Vargas no combate ao nazifascismo. E pasme, essa medida é acertada pelo PCB, isso com Prestes ainda preso, Prestes preso é eleito secretário-geral do PCB, e quando ele é liberto, qual não é a surpresa? O PCB se alia ao governo Vargas da defesa da democracia, da Assembleia Nacional Constituinte, mas com Vargas no comando. Por quê? Porque eles, junto com os trabalhistas, tinham a concepção de que não poderia se ter uma Assembleia Nacional Constituinte que perdesse os direitos sociais adquiridos no decorrer da era Vargas. Então, os comunistas abraçam essa tese. Por sua vez, a população se organiza num movimento de massa moderno, chamado do movimento queremista, e começam a defender a pauta da Assembleia Nacional Constituinte com Getúlio Vargas presidente. Aí, claro, né, aí as elites, né, os setores oligárquicos, a oposição a Vargas ficam histéricos, né, e aí aquela famosa... Sabe aquela música do funk? Elas estão descontroladas. Já começa aí com a fundação da UDN, com os adversários de Vargas, que não se conformam com o movimento massivo apoiando o queremismo. E aí o processo com o embaixador Adolfo Berle tenta intervir nos assuntos do Brasil, esse embaixador dos Estados Unidos do Brasil, ele leva um pito público de Vargas, a maioria da população defende o movimento queremista e o resto todo mundo sabe da deposição de Getúlio Vargas, que vai ser muito bem trazido por vocês, não é, Henrique Matisse? Não é, Francisco? Deixo passar a bola para vocês, bem redondinho. Sabe, professor Wendel, que Vargas foi o primeiro presidente a auditar a dívida externa no Brasil. E aqui eu quero terminar esse nosso encontro aqui com uma reflexão. Gosto de reflexão. Vargas está muito à esquerda de qualquer líder da redemocratização do Brasil até hoje. Se você comparar as ações da era Vargas, Vargas está mais à esquerda ou não está mais à esquerda de qualquer líder da redemocratização do Brasil? E aí fica para você que está nos ouvindo responder. Eu afirmo que sim, Vargas está à esquerda de qualquer líder da redemocratização do Brasil. Até a próxima, companheiros. Nós temos história. Esse podcast é uma produção de Partido Democrático Trabalhista, Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, Universidade Aberta Leonel Brizola e Centro de Memória Trabalhista, com o apoio do PDT de Minas Gerais. Fique ligado! Para mais informações, cursos e notícias, acesse e se inscreva no site da Universidade Aberta Leonel Brizola, www.ulb.org.br. Acesse também o canal do Centro de Memória